sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao 11º episódio do Mandela Pod, com o tema Relações Étnico-Raciais. Mas antes da minha convidada maravilhosa se apresentar, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, retinta, tenho cabelos de dread longos, estou usando um óculos, uma armação azul, um brinco dourado com um búzio branco. Estou com um vestido rosa de cetim com umas bolinhas pretas, com um lindo anel branco de búzio grande e um bracelete dourado. E o meu fundo é o fundo vinho. E ao meu lado direito está a convidada desse episódio, a Débora Santos. Bom dia, sou a Débora, professora aqui na Universidade Estadual de Campinas, e eu estou usando um macacão, que é caramelo, uso os cabelos curtos, sou uma mulher negra, estou usando um pouquinho de maquiagem, um batom vermelho, brincos de argola, anéis e pulseiras também, assim, um pouco impactantes, né? E no meu fundo tem um tecido muito bonito, colorido, africano. Isso aí. Primeiro, agradecer pela sua disponibilidade, sua presença, que vai ser muito importante, né, principalmente aqui para a Unicamp, né, você falar sobre o seu trabalho. Então, te agradeço. Tá? Eu que agradeço. Obrigada, Débora. Acho que esse papo vai ser bem bacana. E aí, eu já começo pedindo para você se apresentar, tá? No meu estilo Luísa Mandela imitando a Marília Gabriela. Então, Débora por Débora. Quem é Débora Santos? Então, eu sou uma mulher de 44 anos, uma mulher bissexual, cisgênero, negra, né, que vive essa negritude desde a infância, me reconheço assim há bastante tempo, mas que a gente conversou um pouquinho ontem, né? Politicamente, essa descoberta da Débora negra do ponto de vista político e do lugar que eu ocupo, né, de trabalho e tudo mais, é mais recente, né? Tem alguns anos aí, já tem uma trajetória, mas é mais recente. Eu sou casada com o Fernando, tenho 4 filhos, 2 filhas são do meu primeiro casamento, são mulheres já, mulheres brancas. Fenotipicamente elas são reconhecidas, lidas, né, como mulheres brancas. Sim. A mais velha tem 21 anos e a segunda tem 17 anos. Com o Fernando, nós tivemos 2 crianças, o Malcolm, que faz aniversário hoje, ele faz 6 anos hoje. Que lindo! Malcolm César. E a Nina Simone, que tem 2 anos e meio. Então essa é a Débora. E esses nomes, né? Malcolm, Nina Simone. São propositais. Eu percebi. E é muito lindo, né? Porque a Nina, ela ama cantar, né? Então é uma coisa bem natural dela mesmo, né? Então ela tá na creche, né? Esse ano é o primeiro ano dela de creche e ela já sabe cantar todas as músicas, né? Ensina a gente quando chega em casa, então é muito bonitinho, assim. E essa fase é tão boa, né? Só faz uns 2 anos e pouquinho. A questão é conciliar, né? A conciliar com essa vida que é acadêmica, né? Com a luta. Isso tem sido um desafio bem, bem grande. Eu faço A ideia. Débora vive esses desafios, assim, sabe? Eu faço ideia, porque eu com uma eu já fico, como que eu faço? Descabelada, imagina, né? Você tem 2 que já são adultos. Já, então, a Gabriela, ela faz faculdade, né? Tá na UFSCar, faz educação especial, um curso muito bacana. E a Belinha tá nessa fase agora de vestibular, né? Fez o Enem e tá vendo aí o que vai fazer pro ensino superior, né? Então, são mulheres já, né? Sim. Mas tem 2 crianças. 2 crianças. O Malcolm tem a idade da minha filha, da Alice. A Alice tem 6. Eu tenho 6 anos de julho. Já começa a responder, né? Assim mesmo. Começa a responder, pedir essas coisas, né? Sim. Aí você fica assim, então, ontem, né, meu marido tá com a Alice lá pra eu vir pra cá gravar, né? Aí eu sou a chata, né? Aí ontem, a Alice quis ir com a cauda de sereia pra escola. E ela foi.
Eu nem respondi, porque se eu estivesse lá, ela não via com a calda de sereia pra escola. Que nem é dia da novidade, sabe? Então, assim, é bem desafiador, né? Educar uma criança com vontade, né? Enfim, mas a gente... Eu falo que das funções que eu tenho, a mais difícil pra mim é ser mãe. Mas aí você tem aí 4, 5, parabéns. Já te admiro, já te admirava, agora então eu te admiro mais ainda. E aí, vindo pro seu trabalho aqui na Unicamp, né? Que aí eu vou trazer aqui certinho que você é coordenadora da CADER, Isso. né? Coordenação de Diversidade Étnico-Racial, ligada à Diretoria Executiva dos Direitos Humanos aqui da Unicamp. E você pode falar um pouco mais sobre esse trabalho desenvolvido na CADER, pra gente? Sim, ele é bem importante, né? Eu entro aqui na universidade, eu tenho já uma história longa de carreira docente. Né? Certo. Então, eu tenho 44 anos, eu tenho pelo menos 20 anos de carreira docente. Comecei bem jovem, né? Eu me formei aqui na Unicamp, fiz o curso de enfermagem, fiz o mestrado aqui também. E fui convidada para participar da abertura de um curso de enfermagem em Salvador, Faculdade Jorge Amado, no Jorge. Quem é de Salvador vai saber qual é, porque ela é até bem famosa. E eu iniciei esse curso com uma amiga, eu era muito jovem na época, nós fomos convidados para fazer isso, fomos, né? Eu tinha minha filha, que hoje tem 21 anos, ela tinha meses, né? E tivemos esse desafio. Então, passei 4 anos lá, então já nessa função docente, eu já gostava muito, né? Já trabalhava com educação como estudante aqui da graduação, né? Da Unicamp. E foi uma experiência muito rica. Em Salvador, né? Você estava falando ali, né, do Lulu. Então, assim, eu vivi a negritude de uma maneira cotidiana ali em Salvador. Sonho. Foi maravilhoso. Depois desses 4 anos, eu percebi que realmente era esse, né, a minha vontade. Eu já tinha trabalhado, trabalhei pouco tempo, um curto espaço de tempo na assistência, trabalhei numa UTI neonatal aqui na cidade vizinha, em Sumaré. Mas com essa experiência em Salvador, eu percebi que realmente essa era a minha área de atuação, né? A enfermagem, a saúde coletiva e a docência universitária, né? Então, comecei um concurso em 2007, ou 2007, foi 2007. E passei na UFAL, Universidade Federal de Alagoas. Fiz vários concursos, fiz ali no interior também, no Recôncavo da Bahia, também passei nesse, mas escolhi ir para Maceió. Aí eu fiquei 9 anos em Maceió, trabalhando como professora na área de saúde coletiva, e tenho, assim, um amor imenso, né? Sempre falo dessa experiência, porque é ela que me formou enquanto docente. Eu tive aquela primeira experiência, mas era uma universidade privada, eu era muito jovem, né? Na UFAL, eu realmente amadureci enquanto docente, né? Em termos de pesquisa, desenvolvi meu doutorado, né? Enquanto eu estava na UFAL, fiz meu doutorado eu desenvolvi na USP, eu fiz um programa de doutorado de sanduíche na Inglaterra, no King's College, então tive essa experiência fora também, né? Foi muito boa. Então eu venho para a Unicamp como docente somente em 2017. Isso, 2017, né? Então aí eu tenho aí 7 anos, estou completando esse ano 7 anos de Unicamp como docente. Sério. E a minha trajetória anterior, né, sempre foi na área de saúde coletiva, com pesquisas ligadas às comunidades, à estratégia de saúde da família, sistema único de saúde e à saúde de grupos vulnerabilizados. Então, essas temáticas sempre estiveram, assim, nas minhas pesquisas. Porém, quando eu chego aqui na Unicamp, por diversas experiências que eu fui tendo ao longo dessa minha trajetória, eu percebi que tinha uma lacuna aí nos meus objetos de estudo. E eu entendi, né, por vários processos, que era uma lacuna racial. Né? Então, o racismo institucional eu consegui identificar, porque às vezes a gente demora, né, Luiz, assim, para... Eu tenho um estudante muito engraçado, assim, né? Ele está fazendo doutorado, fez mestrado comigo, é o Giovanni. E aí ele diz que às vezes tem um chá revelação. Isso! E aí ele é um homem gay, né? E aí ele fala que ele tem vários chás revelação, como um homem gay, preto, né? E eu tive esse chá revelação, digamos assim, quando eu estava aqui, né? Claro que é um processo que a gente vai passando, né? Mas como uma mulher negra docente universitária, né? E que eu tenho um lugar aqui de fala, um lugar político, né?
que é importante ocupar e é difícil ocupar, Sim. né? Então, eu também me perdoei um pouco esse delay, né? Que eu tive esse tempinho aí que eu tive para poder abraçar de fato essa causa, né? Embora do ponto de vista individual, eu sempre tenha me colocado como uma Sim. mulher negra e sempre tenha inclusive apontado questões do ponto de vista racial, sabe? Sempre apontei, mas eu ficava muito numa questão assim individual, né? É como se a questão do trabalho ela não perpassasse isso, sabe? Eu tentava, de alguma maneira, mascarar internamente. Você vai falando, né? Porque a Eu gente, entendo a perfeitamente. gente Porque tem uma sororidade, né? a gente não quer acreditar, né? Na verdade, a gente não quer acreditar. Não, mas assim, não. Não Será? é possível. É possível, mas por quê? E tem uma coisa, sabe, Luísa, que a gente não consegue, às vezes, nomear mesmo, que tem a ver com os trabalhos que que eu tenho desenvolvido na pesquisa agora. A gente não consegue identificar, a gente tem uma dificuldade de reconhecer, precisa de um letramento para isso, né? E me faltou esse letramento, né? Eu sou filha do Francisco de Assis, um homem preto, Sim. né? Da Maria Lúcia, uma mulher parda, mas que muitas vezes se coloca como uma mulher branca. Tem ali, né, uma questão, né, nossa mesmo, da miscigenação, né, às vezes de se colocar nesse lugar, Sim, né? sim. E meu pai me educou, né, com consciência racial dentro das possibilidades dele. Ele nunca foi um militante assim, dos coletivos, mas é um homem muito autodidata, muito inteligente, né? Então ele sempre discutiu essas questões em casa, mas no âmbito bem da família, não para fora, né? Não nessa dimensão que eu tenho trabalhado. Não preparando para o que pode acontecer fora de casa, né? E acho que talvez esse preparar foi muito ligado à questão individual, assim, sabe? Olha, você precisa estudar muito, Sim. você precisa ser melhor que as pessoas. Ele dizia mesmo assim, abertamente, você precisa ser melhor que uma colega sua branca, para poder você ser igual. Então era bem essa, né, a questão. E foi assim que eu busquei, né, meus espaços. E deu certo, né? Porque, afinal de contas, ele realmente priorizou meus estudos, então eu me formei, fiz o mestrado. Eu só fui trabalhar depois de formada, então isso já é um privilégio, né, do ponto de vista social. Sim. Eu pude fazer isso, meu pai oportunizou, né, minha família oportunizou que eu fizesse isso, mas essa questão racial realmente veio dentro desse tempo, né, que na verdade eu precisei. E aí a Cader, né, quando eu entro na universidade e começo a trabalhar com as questões raciais no âmbito da saúde, então eu tenho trabalhado com pesquisas ligadas a políticas afirmativas na pós-graduação, a inserção curricular, né, de temas e disciplinas ligadas à saúde da população negra nos cursos da saúde, em especial da enfermagem. Tenho trabalhado também com saúde da mulher negra, né, e educação antirracista também, principalmente voltado para os profissionais de saúde, mas não só, porque a gente porque assim, saúde coletiva, né, você vai falar de saúde, você envolve educação, você envolve assistência social, né, você envolve psicologia, né, todas as áreas da saúde, né, já estão ali implícitas. Mas também questões da geografia, da sociologia, da filosofia, né, então a educação essas pesquisas que a gente tem desenvolvido, que envolve intervenções também, elas são um compromisso com a saúde, né, com a saúde coletiva, e entendendo que é muito mais amplo que isso, né, que envolve outros setores também e áreas de conhecimento. Então a cadeira ela veio como um convite até que natural ali no momento que eu estava vivendo, eu estava entrando na universidade, e a professora Débora Jeffrey, o professor Fernando, acho que você entrevistou, a professora Silvia Santiago, faziam parte já dessa comissão que estava começando naquele momento, 2018, 2019, e eu fui convidada para compor a comissão, né? E é uma comissão que ela vem por conta das políticas afirmativas. Então, a partir do momento que a universidade ela estabelece as políticas de cotas, né, em 2017, 2018 tem o primeiro vestibular, com cotas de 25% para pretos e pardos, você precisa instaurar a política e ela precisa acontecer. Então, tem várias mudanças que vão ocorrendo e a cadeira ela acompanha essas mudanças, e, inclusive é responsável mesmo, ela tem uma responsabilidade ali que eu coloco que é um tripé, né? Que ela começa com essa questão da CAVU, né, que é a Comissão de Identificação do vestibular, mas também agora dos concursos, né, para servidores.
em que todo candidato, né, que se inscreve pela política de cota passa por essa comissão, Certo. né, para averiguar se de fato é topado e pode, né, assumir a vaga a partir dessa condição e exercer esse direito. Nós temos trabalhado, né, principalmente a professora Silvia, né, da diretoria, com o SAER, que é o Serviço de Acolhimento Acolhimento e Acompanhamento de Denúncias de Racismo, né, porque com essa entrada dos estudantes e dos servidores pretos e pardos, isso obviamente mexe com as estruturas da universidade, que a gente sabe que é racista, né? E isso, se já existia antes, né, com um quantitativo menor, né, e inclusive acho que talvez existisse até com bastante intensidade, só que não tinha uma visibilidade, né, com a entrada da nossa comunidade aqui, de pessoas negras, periféricas, trans, né, com a sua diversidade, isso trouxe ainda mais incômodos, né, e conflitos. E a gente realmente tem um quantitativo grande mesmo de denúncias de racismo, né, em diversas esferas, né? Muitos com estudantes, com servidores, né, com docentes, então é bem complexa essa situação. E a gente ainda está aprendendo, né, a acolher e a encaminhar esses casos. E o SAER, ele busca, é um serviço para fazer isso. Então a ideia não, né? Já está estabelecido uma psicóloga, assistente social, secretária, né, que possa fazer esse trabalho de acolhimento, de encaminhamento institucionalmente. Né? Então são duas frentes já muito grandes, já muita coisa. Né? E aí temos uma terceira que sustenta, que é a educação, que eu acho que é o que nós estamos fazendo aqui, que é o que você faz, né, Luísa, esse trabalho belíssimo, né, que você faz, e super importante, de uma maneira gostosa também, com beleza, com leveza, porque a gente precisa disso. Precisa, Débora. Precisa. Sem leveza a gente não consegue seguir. Não. Exato. Né? Então isso sustenta a luta. Né? Eu estava numa das atividades do Unicamp Afro, no Colégio Cotil, que são jovens, né? Minha filha estuda lá, fazendo o terceiro ano lá, no Cotil, há 17 anos. E aí eu estava falando, né, a luta é muito importante, ela nos sustenta, né? Ela garante nossos direitos, né? Um futuro melhor, né? Para nós e para as futuras gerações. Mas a gente não vive só de luta, não. A gente precisa se alimentar de outras coisas, porque somos humanos diversos, temos diferentes necessidades, né? Então, muito legal esse Unicamp Afro que traz a cultura, traz a arte, traz a comida, traz a música, né? Que nos alimenta. Então, tem essa dimensão da educação antirracista que ela é fundamental, né, na CADER, ela é contínua e sem ela eu não consigo garantir. Porque você sabe, né? As estratégias de desmonte, elas estão cada vez mais se sofisticando. Ontem mesmo o professor Gilberto e também a professora Silvia comentaram, né, sobre isso. Que é bacana, a gente precisa realmente celebrar, a gente precisa se aquilombar, só que a gente não pode se esquecer, né, que elas não são vitalícias desses direitos, eles são conquistados e eles precisam ser mantidos, né? Então, a educação antirracista, eu acredito que é uma arma poderosa para a gente manter o que a gente conquistou tão duramente, né? Sim, né? E foi falado, né, alguns episódios sobre isso, né? Que as leis vieram de lutas. Né? Nada chegou fácil, né? Nem a lei de cotas, nem a 10.639, nem a 11.645, nem as cotas para concursos, né? Então, elas vêm dos movimentos sociais, elas vêm das ruas, né? E aí elas entram nas universidades e quem está aqui dentro e que acredita, né, que trabalha nessa perspectiva é que vai abraçar e assim vai sustentar esse trabalho. Porque a gente precisa ter lei para se respaldar. Né? Quando eu trabalhava em sala, por exemplo, na educação infantil, perguntavam, por que você está trabalhando isso? Aí eu falava, porque existe uma lei, 10.639, conhece? Então, está dentro da LDB, menina. Porque para a LDB todo mundo conhece, não conhece? Quem é pedagogo não conhece a LDB, volte 10 casas, né? Então, tá dentro da LDB. Ah, tá. Então, a gente precisa desse respaldo legal para continuar, mas é o que você falou.
As tentativas de desmonte são sofisticadas, Sim, né? sofisticando. Sim, aí vem uma coisa aqui, não tem uma verba para atuar, né? E algumas coisas, por exemplo, quando você fala de denúncia, fundamental que tenha um acolhimento, né? Uhum. Um protocolo, porque é muito dolorido para nós, né? Nossa. E muitas vezes a gente sofre a violência duplamente, né? Essa é a nossa preocupação, sabe? E quem participa da comissão, né? Eu estou lá como coordenadora, Sim. né? Mas estou há pouco tempo como coordenadora. Estou há 3 meses, antes era o professor Gilberto. E é muito pesado também para a gente que está ali na coordenação ouvindo, né? E a comissão ela é bem ampla, né? Então ela envolve docentes, titular e suplente de todas as áreas, as 5 áreas de conhecimento, humanidades, exatas, biológicas, né? E as outras 5, agora não vou citar todas. Tem representação discente de graduação, por exemplo, a Isabela é representante discente de graduação, tem de pós-graduação, tem de servidores, tem dos colégios técnicos também representação, tem da sociedade civil externa, né? Então a gente tem, por exemplo, advogados da OAB, da seção de igualdade racial, que faz parte da CADER, né? Então é uma comissão assim ampla, bem diversa, né? Porque a gente realmente precisa desse coletivo para cuidar dessas políticas, né? Agora, nós não somos capacitados, né, muitas vezes, para acolher do ponto de vista da saúde mental. Sim. E mesmo jurídica. Então, a gente precisa institucionalmente estabelecer, né, as condições para isso. Então, o SAER ele vem com esse objetivo. Né? Agora, é uma luta, viu? Implementar dentro da universidade é uma luta. A mesma universidade, né, que aprovou as cotas, para a gente sustentar essas políticas é uma luta diária. Agora, para a gente conseguir lutar, eu sou da saúde, né? Aí já puxando um pouquinho. Isso, eu ia te perguntar sobre isso também. Eu sou da enfermagem, trabalho com saúde coletiva, né? Então, a questão do racismo, ela adoece, né? Então, a gente vai estudar o racismo do ponto de vista, né, sociológico, né, cultural, a gente tem ali uma intelectualidade negra que tem se debruçado nisso, né? Tem um autor, né, um sociólogo, o Luiz Augusto Campos, eu estava lendo ele recentemente, porque a minha livre docência na Unicamp, para você progredir na carreira, né, e ter o cargo de professor associado, você faz um concurso. Você já fez o concurso, né? Você leva professor doutor e aí para subir na carreira, para ser professor associado nas estaduais paulistas, você faz um concurso que é livre docência e você defende uma tese, né? E essa tese que eu defendi, né, foi sobre trabalho e educação, que é algo que eu já trabalho há bastante tempo, né, mas como caminhos para a equidade. E aí eu abordo todas as questões ligadas à equidade e saúde e a dificuldade que a gente tem para alcançar a equidade. Aí sim eu vou trabalhar com as questões de gênero, de raça, né, das questões da LGBTQIA+, né, questões que estavam ali latentes, né, bastante tempo nas minhas pesquisas, mas que eu não olhava, não me debruçava. Então, é bem interessante na docência porque eu uso os meus próprios materiais, eu publiquei um livro, por exemplo, do meu doutorado, né, muito bacana, que fala sobre o trabalho de trabalhadores lá de Alagoas, né, trabalhava lá na UFAL, da Estratégia da Família. O título do livro é A Voz Silenciada de Trabalhadores de Saúde. Nossa. Eu falo desse cotidiano duro, né, do trabalhador de saúde que está lá em Alagoas, né, em regiões muito periféricas, muito carentes, muito vulnerabilizadas, né? Então, é um livro bem interessante, mas eu fico muito no processo de trabalho, nessas relações de trabalho, e eu não problematizo as questões de gênero, as questões raciais, né? Então, eu trago na minha livrodocência esse material desse livro, de outros artigos que eu produzi, ligados a populações vulnerabilizadas, e faço uma crítica, né? Então, eu faço uma autocrítica, né? Como é que eu trabalhei? É importante a gente olhar para esse SUS, né? Esse SUS da comunidade, da atenção primária, mas a gente não pode ter um olhar ingênuo. A gente precisa estabelecer, construir um olhar crítico, né? E, infelizmente, a universidade ainda não é esse lugar.
Eu precisei realmente construir esse lugar, né? Os orientadores, que eu tive orientadores e orientadoras maravilhosos na minha formação, né? Mas eles não tinham esse letramento. Eu realmente precisei construir, né, esse letramento, e isso também, a convivência com meu pai me ajudou muito. Ele não é acadêmico, né? Mas é um homem extremamente autodidata, né? Conhecedor, ele lê desde Franz Fanon até Erika Hobsbawm, ele é uma pessoa assim bem, sabe? Então, esse contato também com ele, né, fez com que eu também buscasse, né, e a experiência aqui na Unicamp com esse grupo, né, da cadeira. Então, nessa tese de livre docência, eu faço essa autocrítica e busco construir uma estratégia teórica, né, é algo ali que eu também não vou ficar, eu estou nessa construção ainda, né? Sim. E a gente na academia, assim, eurocentrada, a gente fragmenta tudo, coloca tudo dentro do, né? Ou é teoria, ou é metodologia, ou é, né? Exatamente. Mas eu falo que é uma construção teórico-metodológica, né? Que eu tenho chamado de os 4 R's, né? De educação antirracista, né? Ou de enfrentamento do racismo, mas assim, ele é de enfrentamento do racismo, mas de verdade, quando a gente olha a construção dessa metodologia que eu estou construindo, junto, né, com uma equipe grande e tal, que tem se debruçado sobre isso, na verdade de enfrentamento a qualquer opressão, né? Construída socialmente, né? Então a gente pode usar isso para o ceticismo, para a LGBTfobia, né? Para o capacitismo, para a gordofobia, né? Então é uma outra maneira da gente enxergar esses processos sociais, sabe? Então eu tenho trabalhado na aplicação mesmo dessa teoria e metodologia, né? Os 4 R's. Então, mas o que seriam esses 4 R's? Então vamos lá, né? Então, o primeiro R é o reconhecer, né? Então, assim, eu vou trazer o reconhecer e o romper juntos, assim, porque um leva o outro. Né? Sim. Então, a gente vive no nosso cotidiano, né? A gente é socializado numa sociedade que ela se constrói e se construiu numa história racista. Acho que você deve ter abordado várias vezes, né, nos podcasts tudo que a gente enfrenta. Sim. Só que assim, é difícil pra gente combater ou reparar algo que você não nomeia, que você não enxerga, não reconhece. Então, reconhecer é um primeiro passo de uma educação que é antirracista, que é anti-homofóbica. Você precisa reconhecer. Inclusive que está dentro de você. Exatamente. Né? E a gente tem muita dificuldade desse reconhecimento. Né? Então, o primeiro R é o reconhecer. Inclusive, como eu também trabalho muito com a questão da saúde, eu tenho usado autoras da saúde, né, negras, que têm se debruçado sobre o tema. Então, tem 2 que eu uso bastante para olhar para esse reconhecimento, que é a Kamala Jones, estadunidense, e a Jurema Werneck. Ah, né? maravilhosa. Uma conheço. E aí, também. incrível, né? Incrível. E a gente temos aprendido muito, porque elas mapeiam realmente as dimensões desse racismo que opera nas nossas vidas. Sim. Né? Então, a gente tem falado do estrutural, né? E as pessoas comumente conhecem o racismo interpessoal, aquele que a gente ofende alguém, né? Ou que gera uma violência, que é terrível, né? E que é ali o estopim do racismo. Mas tem várias outras dimensões, né, desse racismo. Então, e isso repercute muito seriamente na saúde, e é importante a gente fazer esse reconhecimento, que é para poder agir e atuar, né, de uma maneira mais precisa, interseccional, né? Então, que são racismo individual e internalizado, né, ou pessoal internalizado, que é esse que a gente está introjetando. Sim. Né? Por quê? Eu falei para você que foi tardiamente que eu me reconheci politicamente quanto uma mulher negra dentro da universidade, no lugar que eu ocupo, né? Isso foi construído. Eu passei por um processo aí de embranquecimento na universidade, até para sobreviver. Sim, isso é um racismo pessoal internalizado, né? O interpessoal, que é esse que a gente conhece bastante, né? Que são os xingamentos, que são, né, os olhares, as percepções, né? E às vezes até o tom de brincadeirinha. Brincadeira. É um recreativo, mas ele não deixa de ter, pessoal.
Ai, tô brincando. Sim. Você não alisa o cabelo. Tô brincando. Ai, você tá tão colorida, né? E ele vem transpassado de um certo elogio, né? Uhum. É o que a Sueli Carneiro fala que é a perversidade do racismo brasileiro. É muito. E ela coloca, né? A gente precisa fazer esse reconhecimento, colocar estampar. Porque senão a pessoa fala assim, nossa, mas isso eu não sei se na sua adolescência isso era comum. Mas era muito comum na minha adolescência. As pessoas falavam assim, não, mas você não é negra, você é morena, você é tão bonita. Uhum. Tem Então, traços finos. isso vem com uma roupagem, assim, de elogio, que é o que a Sueli traz, né? Que é essa perversidade, né? Do racismo brasileiro. Porque eu tenho, eu vou falar ainda, né? Da vivência, mas Sim, eu tenho sim. uma parceria internacional muito bacana, né? Com a Andrea Invasia, nos Estados Unidos. E lá eu tive a oportunidade de conhecer um pouco, né? De como eles lidam com educação antirracista. Eu fiz um curso chamado Undoing Racism. E é muito diferente, né? Porque é explícito. Então você sabe o que você está, né? Combatendo, o que você está segregando, entende? Então, assim, é mais complexo para a gente o primeiro R. Uhum. E aí, uma vez que você reconhece, você precisa fazer algumas escolhas. Sim. Então, você precisa romper. Adoro. Pra mim, o melhor é vou romper. Adoro. Porque a gente tem tantas formas de romper. Oh. A gente pode sofisticar as formas de romper também, né? Eu tô sofisticando as minhas. Eu percebi. Então, esse rompimento, né, ele vai acontecer em várias esferas. Né? Eu citei, mas acabei não falando dele. O Luiz Augusto Campos, né, ele vai falar, ele coloca, né, ele faz uma reflexão super aprofundada, né, sobre dimensões teóricas mesmo de compreensão do racismo. E ele coloca, né, que tem, e que não são contraditórias essas dimensões, né, que eu tenho o racismo ele se estrutura a partir de ideologias, né, construções que são ideológicas, a partir das instituições e das ações. Então eu preciso romper nesses três âmbitos. Então quando a gente institui a lei de cotas, eu estou rompendo, né? Eu estou rompendo do ponto de vista institucional. Sim. Não necessariamente ideológico. Exatamente. Entende? Uhum. Você vai lá para a enfermagem, as meninas estão lá estudando, né? Fazendo, sei lá, estudando fisiologia, ou aprendendo, por exemplo, uma coisa muito comum, né? Um procedimento de enfermagem, uma punção num boneco. Uhum. Qual a cor desse boneco? Branco. Não preciso nem dizer. Não. Meio rosa, assim. Rosa, cor de pele. Porque a gente aprendeu que cor de pele era aquela, que nem existe, né? De ninguém. E as ações acabam se mantendo. E as Sim. pessoas nem enxergam. Natural. É tão naturalizado, né? Sueli Carneiro vai trazer isso. É tão naturalizado que é muito difícil o reconhecer. Aí o romper fica, né? Então, o segundo R é o romper. A partir do momento. E aí a gente rompe, às vezes rompe até com a família. Uhum. Né? Amizades. Rompe com o marido. O marido. Uhum. Entende? Então, assim, é doloroso também esse processo, né? Amizades. Eu preciso resistir, porque como é que eu vou continuar reconhecendo e romper? Somos humanos, precisamos viver, respirar, né? Descansar. A gente quer se divertir, a gente quer, né? Viver também. A gente não quer só comida, a Exato. gente quer diversão. Exatamente. E aí, na resistência, nós temos várias estratégias, né? Então, na construção dessa metodologia toda, eu vou, então, lançando mão também de vários autores, experiências, né? Para pensar nessas estratégias. Então, a arte é uma estratégia maravilhosa, né? Quando a gente faz a vivência, né? Que eu vou falar daqui a pouco. Sim. Os próprios estudantes constroem o conhecimento, né? Então, eles fazem tantas estratégias de resistência, né? Então, teve uma aluna, Rafaela, né? E ela trouxe uma estratégia assim, que a Valéria e a Vitória trouxeram essa estratégia. Elas resistem com a beleza. Não errado. A estética. Isso pra gente é maravilhoso. Que é um ato político também. Porque quanto tempo nós não fomos tidas como feias? Exato. Fora do padrão. Então, Uhum. é uma estratégia política. De ocupar espaço, não é? Sim, sensacional. Eu também uso essa da beleza. Maravilhosa. Maravilhosa. Mas aí Inspirador, Exato. cuida da gente. Exatamente.
gente, eu uso, ó, Embeleza o ambiente. embeleza o ambiente, traz estilo, beleza, modéstia, inteligência. Meu aniversário esse ano, sabe onde que eu passei? No spa. Ai, que Eu fui pro delícia. spa, meu amor, fiquei lá no furor. Nunca tinha feito isso na minha vida. Porque além da gente não se considerar bonita, a gente se acha a guerreira, né? Nós somos as guerreiras Tem e que que a gente passar por tudo e se culpa pelo que o outro comete, né? Então a gente também não se acha no direito de descansar, não se acha no direito de ir para um spa, de se cuidar. Eu fiz limpeza de pele, fiz um monte de coisa e tal. E não me senti culpada. Olha que legal, porque eu faço terapia, né? Porque várias mulheres negras falam: você não se sente culpada, né? Em tirar um dia para você e se cuidar e tal. Hoje eu falo não, né? Porque a Grada Quilomba, ela fala muito sobre esse estigma que nos foi colocado, né? Sim. De mulheres guerreiras e que a gente tem que suportar tudo, inclusive as pancadas do racismo. E nós não somos mulheres guerreiras, a gente tem que se humanizar. Sim. Porque se a gente não se humaniza, ninguém humaniza a gente, né? Isso mesmo. Porque assim, essa parte do autocuidado é a parte da gente que a gente se humaniza, não é? Isso. Certo. E assim, você acabou de falar, outra estratégia de resistência. Autocuidado. Sim, Né? sim. Saúde mental, né? Ter acesso à terapia de qualidade, sim. A gente precisa disso. Precisa. Percebe que assim, é saúde, mas é vida. Assim, tá permeando tudo, né? Sim. Você, como educadora, tá vendo isso, né? Que é necessário. Né? Muito. Para viver bem, é para viver com dignidade, né? Isso é uma educação antirracista. Exatamente. E aí, naturalmente, a gente caminha para a reparação. Uau. Então, você percebe que eles vão se complementando, Sim. né? E eu até, quando a gente faz a atividade, quando eu aplico, né, o método, a gente constrói mandalas. E cada grupo faz uma mandala, porque é como se cada R fosse uma dimensão e eles vão se conectando, né? Então, eles não são separados, como sai, primeiro faço isso, agora... Pronto, agora semana que vem eu vou fazer... eu vou romper. Outro R. Ó, semana que vem você repara. Vou resistir daqui a 15 dias. Não, porque também não seria, né? A gente estaria só reproduzindo, né, uma lógica super fragmentada, né? A gente teve uma aula no Unicamp Afro com o Abraão Campos, professor Abraão Campos, foi interessantíssima, né? Ele trouxe uma perspectiva, educador também, psicólogo, trouxe uma perspectiva de cosmodrama. Uau! E aí trouxe vários elementos, assim, né? Água, fogo, terra, inhame, né? Folhas, a natureza. E ele foi trazendo, né? Da nossa ancestralidade, dos nossos, que eu chamo de paradigma, né? Porque eu tô aqui, sou uma professora universitária. Claro. Mas que é visão de mundo. Sim. Né? E que não entra nesse lugar. Mas ele trouxe. Ele trouxe para esse lugar. E nessa visão de mundo, não tem essa separação do corpo, do espírito, da mente, sabe? É tudo junto. É holístico, né? Exato, que é isso que a gente está falando. Sim. Né? Então, a construção desse método é para ela ser dessa forma mesmo, né? Multidimensional. Mas eu trouxe esses 4 R's porque aí fica didaticamente bacana da gente discutir, Sim. né? E fica um método bem viável. Tem aplicado esse método, né? Na vivência. Então, fala um pouco da vivência e depois eu quero saber aonde eu acho, porque eu quero usar para minha tese. Eu te referenciando, obviamente, mas eu quero usar. Eu te passo, Me passa. material. Ai, A gente está com um artigo que foi aceito recentemente, que tem a ver com as coisas que eu tenho feito na faculdade, né? Que aí já emendando com a vivência. Sim, pode falar da vivência. Tá. Me fala. Na faculdade, então, eu falei da libidocência e tudo, mas isso não é feito sozinho. Sim, né? sim. Então, a gente está com um grupo enorme, né? De estudantes de graduação, de pós, eu fui citando alguns aqui. Uhum. Você entrevistou, inclusive, a Renata Luz, que é uma... Sim, incrível. Foi uma mestranda minha, agora ela está fazendo doutorado maravilhoso, o trabalho dela. E já estamos com vários pós-docs, e todos negros, né? Mulheres negras, homens negros, né? Tem um pós-doc maravilhoso, o Bruno, professor Bruno, que é da UFAC, né? E que também ficou um ano aqui conosco, né? E aí, dessa equipe, né, de pesquisa, a gente conseguiu publicar um artigo, quer dizer, está em vias de publicação. E esse artigo traz a metodologia também, traz outras estratégias, Sim. né? De educação antirracista e menciona a metodologia. A vivência Ubuntu, então, ela é uma materialização
dessa educação antirracista. Então, ela foi construída junto com a professora Andréa Ivazia, dos Estados Unidos. Eu fiz uma missão em 2020 para lá, fiz uma imersão, participei desse Undoing Racism que eu te contei, Sim. né? Ela também, ela é uma educadora muito boa, né? Assim, ligada à formação de adultos e tem essa perspectiva de trabalhar com o Brasil, uma pessoa extremamente humanista, né? Então, a gente construiu juntos um método que a gente tem chamado de Ubuntu, né? E ele une metodologia de círculos de cultura do Paulo Freire, que vocês devem conhecer, claro. né? Obviamente. Tá bom que conhece. E o MRU. MRU é o Multiracial Living Experience, se eu não me engano, é esse a sigla, né? E é um programa, há muito tempo, já desde a década de 60, que é usado em algumas universidades americanas para desenvolver unidade, uma coletividade Sim. com estudantes de diferentes etnias. Porque lá, né, aqui que acontece, o racismo ele fica nesse limbo, né? Nessa coisa da democracia racial, e a Sim. gente. Mas todo mundo se dá bem, entre aspas, né? Lá não, lá é muito mais comum esses grupos separados. Sim. Né? Ela Então, teve mesmo, né? tem uma cisão, e aí tem grupos assim, não só dos afrodescendentes, né, das pessoas, dos brancos, mas também de asiáticos, né? Então, assim, com a globalização, tem ali grupos nas universidades de diferentes etnias, nacionalidades. Então, eles vivem isso de uma maneira mais intensa. Então, o programa é na perspectiva de trazer esse senso de coletividade, de grupalidade. Então, eles têm um método específico. Então, ele não é antirracista, ele é para trazer essa lógica. Mas tem uma estratégia muito interessante de condução do processo formativo, né? Então, eles trabalham com pequenos grupos, sempre multirraciais, então, necessariamente, eles precisam ser o mais diverso possível do ponto de vista étnico. Certo. Os pequenos grupos são conduzidos pelos próprios pares, então a gente está lá enquanto professor, mas quem facilita é aquele que tem, é um aluno também, né, que passou anteriormente pelo MRU, então, um aluno que está ali nessa facilitação. Então, linhas gerais, e é todo baseado, a gente foi atrás, né, da tese que deu início a esse programa, e é baseado, obviamente, no Paulo Freire. Claro. Né? Ele lá fora é muito mais reconhecido e valorizado que a gente. Então, assim, foi muito interessante, porque nós unimos, então, essa teoria dos 4 R's com os círculos de cultura, que eu já tinha experiência, inclusive desde esse livro que eu te falei, da experiência do Malfal, tudo, né, lá em Maceió. E construímos um programa para nós aqui. Então, desde 2020 foi a primeira turma, nós desenvolvemos a vivência Ubuntu de educação antirracista. Então, são grupos de alunos, a gente começou com graduandos, a gente abre para a universidade inteira, eles se inscrevem, a gente tem um formulário, então a gente conhece assim um pouco as características, porque precisa ser multirracial e diverso, inclusive em relação à orientação sexual, né? E aí a gente fica 5 dias, todos os dias, com atividades. Essas atividades elas se desenvolvem sempre a partir da arte, então tem sempre filme, música, clipe, poesia, sempre tem comida. Ah, que ótimo. Comida une, né? Comida Sim. Questões disparadoras ligando à questão da cultura daquele grupo. Então, assim, é muito ligado ao que o grupo precisa, né? Em relação às questões raciais e todas as outras que permeiam as questões sociais, de pertencimento, relativas às opressões daquele grupo. Então, a gente já teve, por exemplo, a última vivência com estudantes, a gente trouxe a questão do patriarcado indígena. Nós tínhamos 4 alunos indígenas no grupo, elas trouxeram essa questão do feminismo indígena, né? E uma das discussões foi sobre o patriarcado indígena interseccionando com as questões raciais. Então, a gente vai falar de racismo institucional, racismo estrutural, interseccionalidade, branquitude, né? Então, são vários temas, na verdade, que nós vamos trazendo, mas sempre nessa perspectiva da vivência. Então, por que pequenos grupos? Para que aqueles viventes, eles tragam as experiências que eles trazem para a vida. Então, aparece de tudo, né? E acontece o ano inteiro? A gente tem feito todas as férias. Então,
férias de verão a gente oferece e depois as férias de inverno também para graduandos. Só que nós tivemos uma experiência muito legal recentemente, que foi na área da saúde com profissionais. Então, estamos aí galgando outros espaços Legal. e oferecemos, e foi um sucesso, os profissionais de saúde. Então, aí, ex-alunas minhas, que já são profissionais de saúde, porque tem que ter a paridade, eu não posso colocar aluno de graduação para fazer a vivência, né, facilitar a vivência com o profissional de saúde. Sim. Elas facilitaram, né, e foi belíssimo. Isso aconteceu em junho. Então, foi muito bom. Teremos uma nova turma agora, em dezembro. Ah, que maravilha. Então, tá acontecendo, sabe? Sim, sim. Bacana. E é legal você estar nesses movimentos, inclusive o da Unicamp Afro, né? Que você é uma das idealizadoras, né? Uhum. Então, assim, é muito importante, né, o seu trabalho. Claro que na coletividade, né? Você está representando aqui uma coordenação, mas eu sei que a coordenação tem 15, são o quê? Quantas pessoas na... São cerca de 15 pessoas. 15 pessoas, né? Então, assim, deixo aí meu abraço, também meu salve para toda a equipe, né? Porque a gente sabe que sozinho a gente não consegue, a gente é do coletivo, a gente está no coletivo, né? Então, assim, o seu trabalho é fundamental aqui, né? Que você consiga, que esse trabalho se expanda, né? Que você consiga mais força, mais sucesso. E esse trabalho é muito fundamental, eu vou seguir acompanhando. Mas antes, né, de agradecer, que já está finalizando o episódio, tem uma lembrança para você, para trazer caminhos abertos, né? A lembrança, essa lembrança, ela simboliza aí a abertura de caminhos, né? Que venham aí mais oportunidades de você trazer esse trabalho tão importante e necessário para a Unicamp. Obrigada, viu? Imagina, assim, estou muito feliz e honrada, você foi muito bem referenciada aqui, principalmente pela Patrícia. Falou, tem que falar com a Débora. Eu fiquei um pouco nervosa, Por menina. quê? Ai, porque videocast ia aparecer assim. Na tela. Bem. Mas eu gostei muito também. É bacana, né? Porque é algo mais informal, assim, que a gente, em geral, a gente tem que ficar aparecendo slide, mostrando slide, e tem que falar do autor e disso, daquilo. E aqui foi super gostoso, né? Foi mais como um papo. Gostei muito. Eu agradeço muito, Luísa. Eu que agradeço. Você tem um dom mesmo. Ai, que bom. Eu fico muito feliz, porque a intenção é essa, né? Você com essa bagagem, com esse currículo gigantesco, mas trazendo de uma forma tão didática, né? Então, quem vai nos ouvir não é só a gente da Unicamp. São pessoas de diversas áreas, de diversos locais, e com certeza vão pegar as referências, ó. Anotem as refs, né? Porque, como eu falei ontem, é para sair mais inteligente do Mandela Pod. Você trouxe gente inteligente. Então, Débora, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho maravilhoso. Imagina o seu trabalho incrível, obrigada. E assim, com esse abraço de milhões, terminamos o 11º episódio do Mandela Pod, gente. Obrigada. Tchau, tchau, gente.